Quando o brasileiro quer comprar vestir um imóvel aqui, o que se aplica a ele? Que se aplica ao brasileiro que quer comprar um imóvel aqui. A gente está falando de um brasileiro que já veio para os Estados Unidos ou um brasileiro que ainda não veio para os Estados Unidos? É o que eu quero assim, que eu quero que veja, tira esse medo de investir aqui. E aí, vamos lá. Isso é para o brasileiro que está querendo investir. Essa estrutura, aí a pessoa, gostou, que eu amo o Brasil, né? Eu curto muito, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho é essa possibilidade de estar quase todos os meses lá, né? E eu também. Olá! Bom, hoje aqui está mais uma vez meu amigo e advogado, Dr. José Rubens Scharlach. Falei dessa vez certo o nome, né? Certíssimo. Ele briga comigo que ele disse assim, como é que você não fala meu nome correto? Ficou muito assunto da vez passada, quando a gente falou no último podcast. Ficou, né? Mais voltado para o investidor internacional, né? Yeah. Hoje a gente vai dar uma focada no cliente aqui, no investidor, na verdade, no brasileiro que tem um planejamento de vir morar aqui. Yeah. Como é que ele faz isso? Ele, antes de chegar, durante ele estar aqui, se tem alguma mudança. Correto. E se ele quiser voltar, né? E vamos tocar alguns assuntos que muita gente ficou ali me perguntando. Isso eu não entendi, próxima vez, né, toca esse assunto. Uhum. Então, mais uma vez, obrigada. Eu tenho muita admiração por esse amigo, né? Um cara estudioso, que realmente, esse caminho profissional que ele fez, de ter o escritório dele lá funcionando e veio para cá, já com o escritório lá bombando, foi fazer faculdade aqui de Direito, que não é um negócio fácil, Verdade. né? Especializou aqui para justamente atender vocês brasileiros que querem migrar para cá, que querem investir aqui, porque eu acho que nas palestras que eu dou lá no Brasil, o brasileiro às vezes ele deixa de investir ou deixa realmente de tirar um green card porque acha que o leão vai ser um leão muito maior e pensa que essa parte de bitributação é um bicho de trocentas milhares de cabeças, que eu acho que não é, né? Bom, ele tem uma cabeça bem complicada, chamada imposto de renda. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Então, vamos organizar então, né, por assuntos, né? Afinal, medo não é estratégia, previsibilidade que é, né? Então, vamos organizar os assuntos. Quando o brasileiro quer comprar vestir um imóvel aqui, o que se aplica a ele? O que se aplica ao brasileiro que quer comprar um imóvel aqui. Bom, a gente está falando de um brasileiro que já veio para os Estados Unidos ou um brasileiro que ainda não veio para os Estados Unidos? Que ainda não veio. Que não veio, Então, perfeito. O cara que está no Brasil, que não veio para cá ainda, ele é considerado, para fins fiscais, um estrangeiro não residente. Esse cara, ele vai ter umas regrinhas específicas de imposto de renda e vai ter umas regrinhas específicas de imposto de doação e imposto de herança, o famoso estate tax. Quando a gente tem um brasileiro não residente dos Estados Unidos comprando um imóvel, ele comprando, por exemplo, na física, na hora que ele vender esse imóvel, ele vai estar sujeito a uma regra de retenção de 15% do preço de venda, chamada FIRPTA, né, conhecida comumente como FIRPTA, né, ou FIRPTA, né, no original em inglês. Essa regra é uma regra de retenção, ela está sujeita depois à devolução do valor, desde que, obviamente, o brasileiro entregue uma declaração e diga quanto foi realmente o ganho
de capital naquela venda e tribute esse ganho. E aí o fisco devolve a diferença do que foi retido, porque o final é devido. Essa é a primeira coisa que acontece quando o brasileiro, não sendo residente dos Estados Unidos, o famoso antes, né? Antes dele se mudar para os Estados Unidos, acontece com ele. Então, não é algo que dá para prever. Com certeza dá para se prever. Como você bem falou, né? Planejamento é previsibilidade, é clareza, é saber o que vai acontecer, saber o que pode acontecer e o que se pode fazer para que se possa tomar decisão. Se fosse associar tudo isso ao lucro real lá do Brasil? Se a gente fosse associar isso ao lucro real do Brasil, a gente está falando de uma pessoa física, Sim. né? Então, pessoa física, o lucro real geralmente é uma tributação aplicada a pessoas jurídicas no Brasil. Então, obrigatoriamente, se a pessoa não obrigatoriamente, estou falando bem leigo, né? Fala no leigo que eu traduzo para o juridiquês. Exatamente, bem no leigo. Tá. É o que eu quero assim, eu quero quem veja, tire esse medo de investir aqui. Porque tem as saídas. Se eu acho que, aqui nos Estados Unidos, eu acho que mais 50 tons de cinza é impossível, eu acho até mais que no Brasil. Com certeza. Então vamos lá. Para o cara perder o medo de investir nos Estados Unidos, o que ele precisa saber? Ele precisa, antes de. Então, o pensamento que a gente tem aqui é pensar o seguinte: olha, se o cara não é residente, né? O que ele tem que pensar? Bom, eu vou ter uma situação de FIRPTA, se eu comprar na física, e eu tenho uma segunda situação, que eu ia comentar, que é do imposto causa-mortes ou imposto de doação. Se eu compro na física e amanhã quero doar esse imóvel pro meu filho, ou se eu compro na física e amanhã eu faleço, vou dessa para melhor, eu tenho um imposto ou de doação ou causa-mortes em alíquotas que são muito maiores que as brasileiras. Por enquanto, né? Mas muito maiores. Não é Sim. nem por enquanto. A brasileira vai subir lá de 4 para 8. A alíquota americana começa em 18 e vai até 40. Né? Então a gente está falando de uma tributação muito expressiva nas transmissões gratuitas, ou causa-mortes, ou doação. Então, o que esse brasileiro faz? Ele tem que estruturar a compra. Ele tem que fazer uma estrutura com uma ou duas pessoas jurídicas. A gente falou um pouquinho disso no detalhe, talvez tenha ficado bem confuso a primeira vez que a gente falou, porque era muita informação. Estou tentando quebrar isso aqui de uma forma mais homeopática. Ok. Né? Então, assim, quando a gente tem um brasileiro comprando, a gente geralmente orienta que ele tenha primeiro uma offshore. Certo. Porque tudo que ele tem na offshore não está nos Estados Unidos. E os Estados Unidos só vai tributar no causa-mortes, na doação, aquilo que é um bem situado nos Estados Unidos. Mas o cara vai comprar um imóvel. Mas quem vai comprar não é ele. Quem vai comprar é a entidade americana. É offshore. Não, sim. A gente vai chegar numa americana embaixo, mas quem vai comprar, no meu desenho aqui, primeira coisa, põe uma offshore. Você vai fazer tudo através da sua offshore. Então já não é você, é a tua offshore. Para começo de conversa. A pessoa física não faz nada, quem faz é offshore, né? BVI, Bahamas, Cayman, Nevis, you name it. Não é você, é a tua offshore, ponto 1. Ponto 2. Então você já se livrou do causa-mortes e da doação ao criar offshore. Ponto 1 é isso. Ponto 2, vamos olhar para o imposto de renda seu. Quem vende o imóvel está sujeito ao tal FIRPTA se for estrangeiro. Então a tua offshore te livrou do causa-mortes. Ok. Mas você ainda está sujeito ao FIRPTA se você vender. Lembrando que o FIRPTA é uma antecipação que é restituível. Mas enfim, é um desencaixe, você conhece bem, assustador. E eu tive clientes que falavam, não, o FIRPTA está tudo bem, eu tenho direito à restituição. Chega na hora de assinar o closing documents. Juro por Deus, caso verídico. Chegou na hora de assinar os closing documents, viu o valor que estava ficando para fins de retenção da IRS, falou, não, eu não vou assinar isso aqui. Parou o deal por causa de FIRPTA, sabendo muito antes que era restituível, etc. É um impacto que ninguém quer sofrer. Sim. Então, evita-se o FIRPTA como? Sendo um americano vendendo. Mas, eu sou estrangeiro, não sou americano. A minha offshore é estrangeira, não é americana. Bem legal. Ela vai criar uma entidade americana. E aí sim, você muito acertadamente já abreviou tudo para dizer, não, quem está comprando é a americana, realmente. Então eu,
Brasileiro cria uma offshore, essa offshore cria uma entidade americana para comprar. E essa entidade americana que vai vender. Aí a gente vai entrar em particularidades técnicas que eu não sei se eu devo entrar aqui. Se ela vai ser uma LLC, se ela vai ser tratada como corporation, se ela vai ser tratada como transparente. Aí a gente pode conversar no caso a caso, porque tem ramificações. Mas se a gente quer evitar FIRPTA, quem está vendendo tem que ser considerado americano para fins fiscais. E já vou dar uma palhinha aqui, só nessa tecnicidade, eu sei Tá. que é muito técnico, estou tentando não ser tão técnico. Essa entidade, se ela é transparente para fins fiscais, a gente vai olhar para o sócio. E aí, então, essa entidade sendo transparente, vai transparecer a sócia offshore e não vai, então, servir para evitar o FIRPTA. Então, a gente vai ter que ter uma entidade opaca para fins fiscais. E essa entidade opaca para fins fiscais é a corporation. É a corporation. Então, eu evito o FIRPTA na hora de vender. Gente, essa é a receita básica. Não quer dizer que isso é bom para todo mundo. Às vezes você quer ter um imóvel que você quer alugar no dia seguinte. Alugar um imóvel, ter lucro na locação, se você tiver um lucro nessa corporation, a carga tributária não vai ser tão bonita, tá? Porque você tem o imposto da corporation e depois você tem o imposto na distribuição do lucro. Então eu estou passando aqui o desenho básico, mas a gente tem que sempre olhar para o caso a caso. Então, assim, respondendo a tua pergunta desde o início, para evitar o causa morte e a doação, eu faço a offshore. Para evitar o FIRPTA, eu tenho que ter uma corporation na hora de vender. E aí, vamos lá. Isso é para o brasileiro que está querendo investir. Essa estrutura quer dizer assim, primeiro, né, tributação é igual como lei. Eu acho que tem que ter muito claro. Você vai adaptando, sai uma resolução hoje, né? Então, a receita do bolo não é eterna. Não. E além do que, ela é caso a caso. É o que eu tô te falando, não é one size fits all. Nunca é. Porque às vezes a pessoa tem um uso que ela quer fazer do imóvel, tem uma exploração econômica que ela quer fazer do imóvel e não fica tão barato no curto prazo. Às vezes, tem casos que é melhor a pessoa ter um FIRPTA na venda, mas não ter uma corporation desde o início. Sim, aí que eu vou tocar também. É. Aí a pessoa, bom, gostou, que eu amo o Brasil, né, eu curto muito, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho é essa possibilidade de estar quase todos os meses lá, né. E eu também. Mas, é uma das coisas que eu acho mais bacana no meu trabalho é a oportunidade de estar lá no Brasil quase todos os meses, né. É. Mas o investidor começou a botar o pezinho dele aqui na água, nos Estados Unidos. Tá. Viu que principalmente aqui em Miami para mim é quintal do Brasil, concorda? Concordo. Então assim, tem muito brasileiro, a cultura também, o dinamismo da cidade. Eu fiz um outro podcast recentemente, falando das 34 Miamis diferentes, não é só uma Miami, tem tanta Miami diferente, né. Eu sou apaixonada por isso aqui hoje em dia. Acho que Justo. Também. você também é, né. Gosto. Aí, o brasileiro falou: "Tá, eu quero imigrar". Como você fez? Perfeito. Aí então, aí essa estrutura de offshore, essa estrutura da corp, vai ser o adequado para ele imigrar? Aí que tá. Não, não é. O americano que tem essa estrutura, ele tem 2 problemas. Primeiro, a corporation é cara tributariamente para o teu dia a dia. Ele aluga esse imóvel. A corp vai pagar 21% do lucro. Tudo bem que você tem lá depreciação, que você vai, imaginando que a corporation dê lucro, você vai ter 21% do lucro, e aí quando você distribuir o dividendo, mais a tributação do dividendo para esse americano pagar. Esse é o ponto 1.
Vender o imóvel, mesma coisa. Eu vou ter os 21% do lucro e mais a tributação do dividendo. É caro. Nossa, é caro. Pior, ele não é dono. Ele, que agora é americano para fins fiscais, não é dono da Corp. Quem é dono é a offshore. A offshore é uma foreign corporation, é uma empresa estrangeira. E ela é uma foreign corporation que só tem cotas de uma corp que tem um imóvel. Isso significa que ela é um bichinho chamado Passive Foreign Investment Company, PFIC. A PFIC, quando distribui lucros para o seu dono, ela é tributada a 37% flat. Ponto 1. Se ele tem, no caso aqui ele tem 100%, né, da entidade, então ela não vai ser uma PFIC, ela vai ser uma CFC, que é outro bicho ruim, tá? Ok. Que vai tributar gravemente o cliente agora que é americano. Você tá só assustando, até Então assim, o gaguejei que eu quero te agora. dizer, uma coisa é quando você tá fora dos Estados Unidos, é outra quando você tá dentro. Quando você tá fora, a estrutura te protege. Ok. Você vai entrar nos Estados Unidos, você precisa rever essa estrutura, ela não serve mais. Então o que a gente tem que fazer é desfazer essa estrutura, basicamente desfazer tudo. Por isso que eu falo, em primeiro lugar, ponha na offshore. Porque depois, o que a gente faz para deixar essa offshore, fazer sumir a offshore? A gente faz um simples formulário chamado Entity Classification Election, o vulgo Check the Box, em que a gente vai eleger para essa offshore um tratamento transparente. O que significa que a IRS não vai mais olhar a offshore, ela vai olhar você. Poxa, mas agora você não é americano, você não é mais brasileiro para fins fiscais. Ok. Então, e o teu imposto causa-mortes, como fica? Já vou explicar. Né? Eu já vou explicar porque você tem outras proteções contra o causa-mortes e a offshore, aliás, não te protege mais. Porque a partir do momento que você vira, na verdade, residente, o termo técnico é domiciliado nos Estados Unidos, que é mais que residente, qual é a diferença? Se eu sou residente, assim, eu tenho um green card, como eu sou residente, né? Sim. Passei o número X de dias nos Estados Unidos com meu visto B1, B2, com meu visto L1, pá, eu sou residente para aquele ano, é preto no branco. Domicílio é mais. Ele é a intenção de você ficar lá para sempre. Meus professores diziam que é a intenção de morrer. Onde é que você quer morrer? Isso é super subjetivo e lógico que não vai ficar numa resposta subjetiva. Existem fatores que vão dizer no conjunto da obra se você é domiciliado ou não. Mas assim, você mora no estado, você é domiciliada com certeza. Sim, claro. Não, você já é cidadã, né? Já sou Bom, americana. para quem não é cidadão, que cidadão não tem nem desculpa. Mas um residente pegou um green card, entrou nos Estados Unidos, tá? E aí a gente vai começar a olhar onde é que você vai na igreja, onde é que você tem as suas associações, onde é que estão seus amigos, onde é que está teu trabalho, onde é que está teu business, onde é que está tua família. Além do green card. O green card é um bom indício de domicílio, mas ele não é sinônimo de domicílio. Ele é sinônimo de residência. Mas enfim, voltando lá. Se você é domiciliado nos Estados Unidos, você está sujeito ao causa-morte sobre o seu patrimônio mundial. Não importa mais se o bem está nos Estados Unidos, se não está nos Estados Unidos. Tudo é coberto pelo causa-morte. Então, eu prejudiquei eu piorei minha vida indo para os Estados Unidos, minha vida tributária, para fins de causa-mortes? Não. Porque os Estados Unidos te dá uma isenção desse imposto de até 15 milhões de dólares. Que aí já são outros benefícios, né? O estrangeiro não tem essa isenção. A isenção do estrangeiro é só 60 mil. O americano, domiciliado americano, ele tem uma isenção de 15 milhões de dólares de patrimônio corrigida pela inflação. Se você é casado, a isenção pula para 30. Porque vai somar o patrimônio seu e da sua esposa, 15 para cada um. E aí, você tem outras figuras que não Tem entram áudio, aqui. se quiser. Não, tudo bem. Mas voltando. Então, o primeiro lugar que você faz quando você vai mudar-se para os Estados Unidos, vai adquirir a residência nos Estados Unidos. Você mata a offshore. Você liquida, você pode liquidar, acabar com a offshore. E não tem nenhuma penalidade. Antes de você entrar nos Estados Unidos, não tem. Depois tem. Ah, então vamos lá. Por isso que é sempre o antes e o depois. Você tem a offshore.
Isso. Você fez Você tem a offshore bonitinha. antes, né? É, Antes você tem uma offshore. Vai lá. que você tem, no meu entendimento, né? Offshore, até mesmo para qualquer empresário também, lá no Brasil, para se proteger, né? Para não ir atrás dos bens dele, aquela coisa de toda de proteção patrimonial. Tô errada ou tô certa? Certíssima. Ok. Então é super importante Justo. isso. Mas, quando ele tá querendo já imigrar para cá, essa equação da offshore, ela fica mais cara. Perfeitamente. É isso aí. Aí ele tem que o brasileiro tem que eleger, ou se ele paga o imposto, ou se ele fica mais transparente, que aí ele não paga os impostos, é isso? Ele pode fazer duas coisas. Primeira, ele mata a offshore. E liquida a offshore antes de virar Residente. Liquida a offshore. Ele vai perder a proteção patrimonial que você acabou de falar. Mas ele não vai ter essa história de PIFIC, CFC, não vai ter isso. Ok. Então ele vai simplificar a vida do imposto de renda dele, americano. Ou então ele faz o check the box dessa offshore como transparente, ou seja, nada muda em relação à proteção patrimonial dele. Lá do Brasil. Do Brasil, dos Estados Unidos, de qualquer lugar, os aspectos societários, os aspectos de separação da personalidade jurídica, empresa é uma coisa, pessoa física é outra, continuam intactos. O que vai acontecer é que essa offshore vai passar a ser desconsiderada para fins tributários apenas. Oh, que legal. Então a gente faz o famoso check the box nela como transparente. Logo ela desaparece do olhar da IRS, que é a Receita Americana. Então, resolvemos a parte da offshore. E o que a gente faz com essa corporation? A gente dissolve também. Ok. A gente dissolve Antes também de se tornar antes residente. da residência. Então não tem esse negócio de ficar deixando para depois. Eu sou uma que deixa para depois. Não, precisa ser feito antes. Sabe por quê? Se você dissolve a corporation, ou se você transforma ela numa LLC que é transparente, ou se você faz o tal do check the box na tua ou na tua offshore, depois de você ser residente dos Estados Unidos, uma série de regrinhas americanas se aplicam que resultam no seguinte: a IRS vai olhar para essas dissoluções, seja a dissolução societária mesmo, quando você encerra a empresa, seja para a dissolução ficta, que é quando você faz o check the box, ela vai entender que houve uma dissolução mesmo assim, para fins fiscais. E ela vai tributar a diferença do custo de aquisição, que é quando você pagou, pelos bens, no caso aqui o imóvel, Ok. para o valor de mercado daqueles mesmos bens, no caso aqui o imóvel. O que significa? Você faz a transformação dessa entidade em LLC, ou você vai extinguir essa entidade, já sendo residente dos Estados Unidos, você vai ganhar uma conta de imposto de renda americano sobre a diferença entre o custo de aquisição e o valor do seu imóvel sem você ter vendido. É péssimo. Então, precisa mudar a estrutura antes de virar residente americano. Senão, tem um efeito pedágio nessa mudança bem sério. É por isso que assusta as pessoas, Isso. mas por isso que se conta as historinhas que fulano pagou tanto de impostos porque os Estados Unidos é assim, porque não comunica o que é do Brasil, do que é para os Estados Unidos, mas na verdade você está vendo, tem saída para tudo, agora tem que ter planejamento. Planejamento. E uma coisa também que me caiu esses dias, sabe, Rubens, é que eu vendo muito quando eu falo de financiamento que pessoas sem vínculo familiar podem compor renda para financiar um imóvel, Tá bom. ok? Então, assim, eu falo, você não mais, que você já está quase americano, você já é residente, né? Daqui a pouco vira americano também. Mas vamos lá, o João e o Roberto lá no Brasil gostaram de um imóvel, abriram uma LLC, uma Corp, para comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos. Um deles precisa pegar o dinheiro
para investir em um outro negócio. Nele tem o FIRPTA, o FIPTA? Quando você está falando em pegar o dinheiro, significa que ele vai refinanciar o imóvel, pegar o dinheiro do equity do imóvel? Ele está vendendo, ele está tirando aquela ele vai vender. pessoa Vai comprar do outro. vai comprar do outro. Bom, se a gente está falando de 2 brasileiros, um vendendo para o outro, a cota parte da LLC Sim. ou da Corp, sim, vai ter FIRPTA. Eu não sabia, eu digo: "Gente". É por isso que a gente sempre fala, a gente vê e a gente tem conversado com corretores de imóveis que falam assim: "Ah não, compra numa LLC que tá tudo certo. Junta ali todo mundo, Compra uma compra LLC. vários. Compra uma LLC que tá tudo certo". Calma, não é bem assim. Você pode até começar comprando com uma LLC, mas você precisa montar a estrutura para se proteger, primeiro do causa-mortes Ok. e depois do FIRPTA, na hora de vender, né. Senão, a gente tá, fazendo o trabalho pela metade. Então, uma coisa que até falei já em outras ocasiões, às vezes a pessoa tá ali, né, na fome de fazer uma oferta pelo imóvel, né, e ela não tem tempo de montar essa estrutura toda. Imagina, eu vou ter que falar com vários agentes internacionais para criar uma offshore, ainda que demore 2, 3 dias, às vezes tá no calor da emoção para fazer a oferta, né. E eu ainda seguro esse calor para fazer pelo menos ele montar uma LLC primeiro, né. A LLC é só metade do caminho, né, mas às vezes, é melhor metade do que nada, mas depois que se faça o restante do caminho. O problema que a gente tem é o seguinte, o FIRPTA, ele incide sobre qualquer disposição que você faça de um imóvel, tô aí entrando no tributário, tá? Qualquer disposição que você faça de um imóvel ou direito a ele referente. O que significa disposição? Doação, venda, Mesmo que seja parcial, como que eu falei, né. pode ser de tudo ou parte. Você pode ter contribuição ao capital de uma empresa. Você está transferindo o imóvel contra a cota, certo? Ok. O imóvel não é mais seu, é da tua empresa, certo? Então eu compro na física. Ou então, pior. Quer saber uma outra forma de disposição? Amendment no contratinho lá de compra e venda do imóvel para transferir os direitos de comprador, que ainda nem comprei, mas estão meus direitos à compra do imóvel, para minha LLC, para minha offshore, para quem quer que seja. Eu não estou dispondo, transferindo direito inerente ao imóvel? Ó, isso aí a gente fez um evento hoje, lá no Dolce Gabbana, um empreendimento que estão construindo super bonito lá na Brickell, não sei se você conhece ele já. E nós somos preferred lenders de vários projetos. Então, agora para os próximos 6 meses, se estão entregando somente na cidade de Miami 4.000 unidades de imóveis, que a maioria quem comprou foi investidores, internacionais. E a bronca número 1, você comprou, está vendendo, foi para os corretores, para os realtors. Você está vendendo um imóvel na planta, já peça para o seu cliente abrir a corporação, a LLC, Dá a receitinha para ele desde já, né? tem gente que vem, mas ele vai estar pagando, fee de renovação de empresa, contabilidade, o negócio vai ficar pronto só daqui a 3 anos. A gente contou, não é nem pelo FIRPTA, pelo FIRPTA, contou uma historinha que aconteceu aqui no escritório. Conta. Um casal comprou um imóvel no nome pessoal e o marido morreu. Pronto. Inventário. Causa-mortes. Causa-mortes e inventário, velho, na Flórida. Que é super complicado também. Não é que nem no Brasil, mas é um custo processual, é um custo de advogado, é o imposto sobre metade do imóvel no mínimo, né? Então, para quê? Pra quê? Quando a gente tem esse imóvel dentro de uma LLC, você ainda tem o causa-mortes igualzinho, porque você tem metade das costas da LLC, é um bem situado nos Estados Unidos, não resolve nada.
Quando você tem offshore, você se livrou do causa-mortes na data zero. Poxa, minha offshore me custa $2.000 por mês. Quanto é o valor do imóvel que você está comprando? Sim. Qual condomínio desse imóvel? Então, assim, quando a gente começa a investir fora, a gente precisa internalizar certos custos que a gente não tem no Brasil. E é o custo de você dormir tranquilo, porque você está evitando coisas que são desconhecidas e não familiares para você. Por isso que você colocou muito claro. Planejamento é clareza. Saiba o que está em jogo para você poder saber tomar uma decisão. Porque às vezes, vou pagar $2.000 numa offshore e eu não vendo offshore. Mas eu acho que isso é um investimento importante, como eu acho importante seguro de vida também em outras situações. Sim. Vou gastar $2.000 numa offshore, mas eu não vou ter uma conta de 40, 50, 100, $500.000 para pagar. É, De forma inesperada, pode acontecer. sim. E a offshore, ela tem tantos benefícios, né, de uma proteção. E no Brasil elas não são mais mal vistas. Então, muita gente vem de uma impressão de que a offshore tem aquela pecha de ilegalidade, de que eu tô querendo esconder alguma coisa. Eu vou falar na minha área tributária. Tem uma lei, desde 2023, que diz o que vai acontecer com você, residente brasileiro, se você tiver uma offshore. Ela diz o seguinte: se a sua offshore está num paraíso fiscal, como por exemplo a BVI, Bahamas, Nevis, Cayman, você vai pegar o lucro dessa offshore, apurado em balanço, feito por contador brasileiro, e vai tributar no teu imposto de renda pessoa física a 15%. E você vai tomar o crédito dos impostos pagos no exterior, seja pela offshore, que não tem, porque esses lugares são paraísos fiscais, seja no país das investidas. Por exemplo, se a gente teve lá um imposto de renda americano retido lá na Corp ou na LLC, ou pago pela offshore como uma empresa estrangeira que tem imóvel nos Estados Unidos, esse imposto de renda é creditável contra o imposto de renda brasileiro. Na prática, o imposto de renda brasileiro é zero, porque o imposto americano geralmente é maior que 15. Mas aí vem também aquela questão que a gente falou da última vez, dos instrumentos que você pode utilizar para deduzir e pagar ou neutralizar o teu imposto aqui. Isso, no exemplo que eu acabei de Que falar o é exatamente isso. que Você o tem imposto, financiamento, por exemplo, os o juros. juro é dedutível do imposto americano e, consequentemente, bom, é o lucro americano que vai subir para offshore e depois vai chegar no Brasil. Juro é uma despesa dedutível, desde que você demonstre, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, desde que você demonstre a pertinência ao objeto da empresa. Fim da história. Então tem saídas. Sempre tem saída. Não tem imposto zero, Sim. mas tem imposto pagável, tem imposto razoável, né? E aí, o que a gente sempre faz, além de reduzir a carga nos Estados Unidos, trazer o imposto americano para compensar que o brasileiro dá zero no Brasil, preferencialmente. Você vê, né, falamos bem complexo aqui, mas, existe soluções para poder, eh, neutralizar o máximo do imposto, tomar menos susto. E aí, dessa questão também, que muita gente me pergunta: "Tá, Michele, vou investir vou comprar um imóvel nos Estados Unidos, alavancado, me vai render 15 ao ano, tal", aquela coisa toda no alavancado, né, quando você É. está ganhando sobre o que você colocou. Quero agora, passou 5 anos, não quero mais por algum motivo ter esse dinheiro nos Estados Unidos. Em 2 casos que eu quero te perguntar. Tá. A pessoa desistiu de morar aqui, ela comprou e ela está querendo agora voltar para o Brasil, como que ela faz? Tá bom. E no outro caso, ela continua sendo estrangeira, né, brasileiro vindo para cá, e como que ela faz a repatriação? Me perguntaram uma outra vez se, não sei nem se tá certo falar isso ou não, né, que sou completamente leiga, né, dos jeitinhos brasileiros. Se, a empresa do Brasil faz um contrato de empréstimo com a empresa daqui, porque quando faz essa repatriação do dinheiro, ela não é um lucro, ela está pagando uma dívida.
Nossa, não sei nem se eu entendi a pergunta. Vamos lá. A pessoa, ela quer vender o imóvel e ela também quer voltar para o Brasil? Ou ela Não, quer ficar nos Estados são Unidos? dois casos diferentes. Tá. Se quiser, vamos lá. Vamos começar de novo pelo estrangeiro brasileiro, depois pelo americano, para não. Pode ser o estrangeiro brasileiro. O brasileiro que está morando no Brasil ou que está nos Estados Unidos? Agora eu fiquei um Não, pouco confuso. o estrangeiro que está morando no Brasil não tem intenção de morar aqui. Ele sabe, ele quer ter segurança que ele vai investir no dia que ele quiser vender o imóvel. Pega o dinheiro. Ele não vai ter que pagar um capital gain aqui, mas lá. Tá. Então, já me falaram uma vez, e se eu fizer um contrato de empréstimo da minha empresa lá no Brasil, com a minha empresa daqui, porque quando eu repatriar esse dinheiro também, está pagando um empréstimo. Isso aí é dançar em cima de um negócio que não precisa. Ok? Vamos pensar que esse cliente fez a estrutura que a gente falou no início. Ele criou lá a Corp, ele criou a offshore e criou a corporation nos Estados Unidos. Certo. Quem vai vender o imóvel, a corporation tem o imóvel. Quem vai vender o imóvel é a corporation americana. Essa corporation vai apurar o lucro na transação, vai tributar 21% desse lucro. A corporation tem uma alíquota flat de 21% de imposto de renda americano, federal. Talvez tenha imposto estadual, Não tem, tem estadual aqui? tem 5,5% aqui na Flórida. Para corporation. Para corporation. Corporation. Só a corporation paga imposto aqui, mas tem esse impostinho estadual. Ok. Então 21, aí tem os 5,5% é dedutivo do federal, enfim. Mas tudo bem. Vamos pensar na carga federal, 21%. Essa corporation, na sequência, a gente liquida ela. Para a gente não pagar aquela segunda camada de imposto que eu falei, que é na hora de distribuir dividendos. Tá. Em vez de distribuir dividendos e fazer a coitada da offshore tomar 30% de imposto na fonte americano, em cima dos 21 que a Corp já pagou, a gente deixa a Corp morrer. A gente fecha a Corp. Então, passo a passo. Corp vende o imóvel, não tem FIRPTA, paga 21% sobre o ganho. Liquida-se, vende ativos, paga passivos, fica só com cash. Vai pegar esse cash e vai remeter para offshore como uma liquidating distribution, uma distribuição de liquidação. Quando a gente tem uma liquidating distribution paga para um sócio estrangeiro, não tem imposto. Só ficou pagando Só pagou os 21% da 21. Corp. A offshore recebe esse dinheiro sem aquela segunda camada de tributação que eu expliquei. Tá. E aí o brasileiro tem o dinheiro lá na Corp BVI, tá? A Corp BVI é vista pelo governo brasileiro como um paraíso fiscal. Então, essa Corp vai receber esse monte de dinheiro, vai ter o lucro, provavelmente no mesmo valor lá, descontado lá as taxas de anuais de manutenção, vai ter um lucro provavelmente no mesmo valor. E o brasileiro vai ter uma exposição de 15% no Brasil, de imposto de renda, pela lei nova que eu expliquei das offshores, que tributa 15% flat o lucro da offshore, independentemente de distribuição, porque é paraíso fiscal. Se fosse em outro lugar, não tinha que esperar distribuir. Mas aqui vai tributar na hora que apurou o lucro lá, 31 de dezembro. 15% de exposição no Brasil, mas ele pagou 20%, a Corp pagou 20%. É isso que eu tava, 21. é isso que eu tava assim, peraí, é 21 mais 15? É 21 total, porque o Brasil dá crédito do imposto pago pela offshore ou pelas investidas, no caso a Corp. Então esse crédito sobe para ele na física. Os 21 pagos nos Estados Unidos, logo ele paga 0 no Brasil. Então vamos supor, Nesse desenho aqui, esse é brasileiro que quer o dinheirinho dele de volta, ele vai pagar 21% nos Estados Unidos e nada mais. E nada mais. Que é, vamos supor, traduzindo para qualquer tipo de retorno de tributação lá no Brasil, é completamente elas por elas. Com certeza. Né? Então, quanto que é? Você tem um investimento lá, não é de 15% a 30%? No Brasil, a gente tem, por exemplo, o ganho de capital, são alíquotas progressivas que começam em 15%, mas casos de ganho muito grande, chega até 22,5%. A 15, 17, 20, 22,5%. Aqui a gente está falando de 21, tá? Mas a gente pensar
na lei anterior, essa eu falei que essa lei de 23, né, que tributa 15% flat. Quando a gente pensar na lei anterior, todo o ganho que você tinha fora do Brasil era tributado no Brasil a alíquotas progressivas, que até 27,5 chega-se com muita facilidade no Brasil. Sim. Então a gente está falando nesse desenho aqui, tô falando de 21%. Gente, olha, dá vontade, tipo assim, é pura falta de, me desculpem, ignorância ou querer não pegar uma pessoa tão gabaritada como o Dr. Rubens aqui. Não existe barato que sai barato, não é verdade? Tá. Aí a pessoa deixa de investir nos Estados Unidos porque fala que quando quer Ou faz na repatriar, física, quer ou faz repatriar o mais ou menos, dinheiro, ou entendeu? falou com o amigo, olha, meu vizinho fez assim e não deu problema. O vizinho vendeu na física, comprou na física, vendeu na física, não entregou declaração nenhuma e não tem problema. O teu vizinho teve muita sorte. Agora, como tá tudo lastreado, não é não? Olha, você quer correr risco? Né? O que a gente podia falar aqui para deixar bem forte para quem vê e que a gente cortar no Reel para falar disso? Para falar disso, Que é um chamado. eu diria o seguinte: vai comprar imóvel nos Estados Unidos? Planeja. Se você é residente, planeja. Se você não é residente dos Estados Unidos, planeja. Planejamento é clareza, é poder de decisão. Se você não faz isso direito, a conta pode ficar cara para você depois. Aqui a gente falou um monte de detalhe importante, demonstrando o quão cara pode ficar e o quão barato pode sair se você planejar. Brasileiro, então, fizer o homework, a tarefa de casa, contratar um advogado para fazer o planejamento. Não estou querendo vender aqui o Dr. Rubens, não. Eu tô também, né? Que eu quero também que a gente se venda, né? Justo. Agora, não, eu já escutei tanto isso, mas tanto. Não, eu não vou investir. Tudo bem, eu não vou pagar quase nenhum imposto sobre o que eu receber do aluguel, porque eu vou deduzir a depreciação, vou reduzir tarifas administrativas, vou deduzir os juros, mas na hora que eu quiser vender, o leão vai vir e vai me comer. Não é. Vai pagar menos do que se pagassem em algumas quantias maiores no Brasil. Então, por favor, gente, já não quero escutar quem vier falar que é isso, me arrumem uma outra. Aqui a gente fala português, né? Todo mundo, né? Você vai para qualquer lugar. Crescimento, poxa, hoje teve qual foi aquela outra empresa que veio ontem para cá? Diz que uma outra, nem sei qual é o nome, mas veio uma outra empresa importante que o CEO mudou para cá, tá mudando por headquarters. Ah, eu vi isso. Agora o nome me fugiu, mas é alguém grande, sim. Tem até o Bunkers, né? Billionaires Bunkers, tem um lugar aí que começou a se chamar de Billionaires Bunkers, tem todo mundo lá. O dono do Facebook agora mudou para O cá. da Amazon. O da Amazon já tinha vindo, né? E Então, esse outro agora novo que eu não lembro o nome. Mas eu também, esse nome assim, nem eu tô sabendo às vezes meu nome, mas Estamos dois. mas é isso. Então, ó, aprendemos muito. Olha, hoje isso perfeito. 21% com a offshore, né? Não tem desculpa para mim mais. Quem quer vender, para mim não tinha nem por que repatriar o dinheiro, né? Falando em repatriar o dinheiro, mas vamos fechar como que seria para o residente que está querendo voltar, Um residente que está querendo voltar. certo? Mas aí residente tá depois, querendo só para fazer um adendo, para quem Hum. estiver vendo na sequência toda. A gente já fechou quem é o estrangeiro, certo? Tá. Que pode repatriar com o lucro dele, bacaninha. E aí eu quero complementar, antes disso, como é que ele pode estar rodando com 1031, com 1031, que eu acho 1031. bacana, certo? Tá. Mas para complementar agora, fazendo um comparativo, que a pessoa veio,
tornou-se residente? Como você teve uma época também, eu também teve uma época que eu fui residente, depois desisti, aí eu voltei de novo. Como que funciona isso quando você tem Se essa eu tenho, dinâmica? imagina, eu sou um residente americano, eu tenho um imóvel, eu não preciso dessa estrutura. Eu posso ter ele na física, eu geralmente coloco ele numa LLC, que é lá para proteção de responsabilidade civil, se tiver alguma coisa, ou então eu deixo na física mesmo para ter os benefícios da isenção parcial de property tax, de IPTU, que a gente tem aqui chamada homestead, né? Agora, então a princípio eu não preciso de uma estrutura. Agora eu vou voltar para o Brasil. O que vai acontecer comigo quando eu deixar de ser residente ou domiciliado nos Estados Unidos? Eu vou voltar a estar sujeito ao FIRPTA e eu vou voltar a estar sujeito ao posto causa-mortes sobre qualquer bem que eu tenha nos Estados Unidos acima de 60 mil. Então eu preciso montar a estrutura. Eu preciso montar aquela estrutura que eu falei no começo para não sair com os bens na minha física. Eu também já tive clientes que tinham o imóvel na física, viviam felizes aqui e resolveram devolver o green card. E devolveram o green card com certa pressa, por necessidade de assuntos do Brasil. Tudo bem. Mas ele ficou com o imóvel na física, que ele não conseguia vender, devolveu o green card e ficou com o imóvel na física. Aí ele vendeu. O que aconteceu com ele? FIRPTA. Lógico. A gente está esperando, parece que agora vai sair, mas faz 1 ano e meio a venda. E até agora não veio a devolução. Então isso é uma coisa. Segunda coisa, se o imóvel fica na física, amanhã você me falece. 40% do valor do imóvel. Se o imóvel é acima de 1 milhão, é 40% do valor do imóvel. Praticamente metade do bem vai para o Silsan. Então, você precisa criar aquela estrutura que eu já Do expliquei. mesmo jeito, aquela escadinha que foi criada, que virou residente, Você descria, descria. desmonta ela quando é residente, sempre antes de virar residente, e aí você vai sair de novo, monta ela outra vez. Então, tudo planejamento. Tudo planejamento. E daí, uma pergunta que me veio na cabeça agora, com essa história de bitributação. É interessante quando o cliente, vamos supor, ele só vive aqui, tudo dele, ele vendeu tudo lá no Brasil e agora a vida dele é só aqui. Não precisa disso. É Eu vejo interessante tanta pessoa a me falar saída assim, eu vou fazer um fiscal? planejamento tributário, eu não preciso, eu já estou me adiantando ao planejamento, vendendo tudo que eu tenho no Brasil, me desfazendo de tudo que eu tenho no Brasil, tirando todo o dinheiro do Brasil. Não precisa. Não precisa, você pode muito bem ser feliz com coisas no Brasil e morando nos Estados Unidos. Eu sempre vejo a mudança como uma expansão. Você não precisa cortar tudo que você tem no Brasil, de transferir para os Estados Unidos, e depois quando você quer voltar, você corta tudo que você tem nos Estados Unidos, transfere para o Brasil. Viva o melhor dos dois mundos, é por isso que serve o planejamento. E aí não precisa fazer a saída fiscal que todo mundo lá. Saída fiscal. Saída fiscal é outra conversa. Aliás, acho que vale uma outra conversa para falar de saída fiscal. Porque saída fiscal, ela vai falar o seguinte, a gente vai entrar num mundo novo aqui, eu acho que vale uma outra conversa. Tá. Saída fiscal, tá? Mas eu quero fechar com 1031, que você falou. Certo. A 1031. O que é a 1031? 1031 é um artigo da lei americana fiscal que fala o seguinte, se eu tenho um bem imóvel que eu uso para investimento ou eu uso no meu negócio, eu não posso, não pode ser minha casa que eu moro e eu não posso ser uma imobiliária que tem imóveis no meu estoque. Não posso fazer isso. Se eu uso para investimento e se eu uso no meu negócio. E eu vendo esse imóvel e eu compro um outro imóvel equivalente, que é o like kind, né? O que significa equivalente? Ser um bem imóvel ou ter lá, pode ser terra nua, pode ser bem com construção, mas coisas fixas. Eu não posso trocar bem imóvel por bem imóvel. Eu não posso trocar bem que eu tenho propriedade por um bem alugado de curto prazo. Curto prazo, entenda-se, menos de 30 anos. Tá? Eu não posso trocar um bem no Brasil por um bem nos Estados Unidos, eu não posso trocar um bem no Brasil por um bem no Brasil, eu não posso trocar um bem nos Estados Unidos por um bem no Brasil. Ou seja, eu tenho que trocar um bem nos Estados Unidos por um bem nos Estados Unidos similar. Basicamente, ser um imóvel, você ter a propriedade dele. Ok. Tá? Situada nos Estados Unidos. Se é bem imóvel urbano, se é rural, se é residencial, se é comercial, tanto faz. Tá. Eu preciso. Quais são as regras aqui? Vai, assim, é muito mais detalhado do que isso, mas assim, grosso modo, quais são as regras? Em primeiro lugar, eu vendi o meu imóvel. Data zero. Eu vendi o imóvel. Eu tenho 45 dias para dizer para a IRS,
eu quero comprar aquele imóvel. Antes de você vender, você tem que aplicar para alguma coisa? Você tem que aplicar. Antes. Você tem que aplicar, mas você tem que, na data, até 45 dias da data da venda, você tem que dizer para qual imóvel você vai. Então vamos lá. Antes de vender, tem que aplicar. Para Então, dizer que quer fazer o 1031. o que é o 1031 Certificate, não é isso? Isso, é isso aí. Aí você tem 45 dias. Para indicar para a IRS qual é o bem que você vai querer comprar. Ok. E em até 180 dias da própria venda do seu imóvel original, você tem que comprar o tal bem. Se você fizer isso, a IRS não vai tributar o ganho de capital que você teve na primeira venda. E em vez disso, você vai meio que trocar o seu bem anterior pelo bem novo em termos de custo de aquisição. O que eu quero dizer? Seu custo de aquisição aqui era 500, você comprou um bem de 600. Não interessa. O teu custo de aquisição do novo bem vai ser 500. Porque o que a IRS está fazendo aqui? Você não pagou imposto, mas ela está guardando aquele ganho tributável para quando você vender o outro. É como se fosse uma portabilidade do ganho tributável. É isso aí. Você não precisa rescindir. Tá pendurando na conta da IRS, olha, eu vou pagar quando eu vender o outro, tá? Marca aí. Marca na minha conta aí. E você pode fazer esse 1031. Eternamente. Então, gente, ó. Só que tem condições. Você não pode vender o bem depois dentro de 2 anos, você não pode vender aquele bem que você comprou. Que você meio que trocou. Nem você e nem o outro. Você não pode trocar. Você tem que esperar você tem que estar ali 2 anos. No mínimo 2 anos. No mínimo 2 anos. Tá? Ok. Existem outros detalhes, outras tecnicidades que eu não vem ao caso aqui, mas é legal saber que isso existe para você aplicar na hora certa e com a assessoria certa. E isso fica aqui nos Estados Unidos. Lá no Brasil, o cliente não precisa comunicar. Não vai ser tributado lá. Bom, no Brasil é outra história. No Brasil vai ser tributado, sim. O teu lucro daqui. Sim, o teu ganho de capital vai ser tributado. Depende. Se eu sou um brasileiro residente no Brasil, eu devo... É a questão da saída definitiva, né? Está me trazendo a saída definitiva já aqui. Vamos pensar o seguinte, para que serve a saída definitiva? Se eu sou residente no Brasil, eu tenho que pagar imposto de renda brasileiro, eu devo pelo menos oferecer para a Receita Federal do Brasil todos os meus rendimentos mundiais à tributação. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Se eu sou residente dos Estados Unidos, eu devo oferecer para a Receita Fiscal Americana todos os meus rendimentos mundiais à tributação. Logo, se eu sou um residente do Brasil e o brasileiro não residente dos Estados Unidos pode muito bem fazer a 1031. Pode. Desde que ele esteja trocando um bem americano por outro bem americano. Muito bem. Ele é residente do Brasil. Ele tem que reportar para a Receita Federal do Brasil. Que ele vendeu esse imóvel. Que ele vendeu esse primeiro imóvel. A compra do outro não faz diferença nenhuma para a Receita do Brasil. Ok. O 1031 é uma forma de você evitar o imposto americano. O brasileiro não. No brasileiro você tem, E aí você entra no mundo das competências tributárias concorrentes, tá? Você pediu, agora eu vou entrar nisso aqui. É porque eu não tinha a menor ideia. Veio essa pergunta agora Deus te abençoe. O cara é residente brasileiro, ele deve, digamos assim, lealdade à Receita Federal do Brasil. Sim. Agora, os Estados Unidos, por ser o país onde está o imóvel, tem a competência de fonte para tributar essa venda. Então, o cara que é dono do imóvel, ele não é americano. Certo? Certo. Ele não tem que reportar nada para o fisco americano, em tese. Agora, se ele tem lá um rendimento de fonte, de origem americana, aí o tio Sam tem competência para tributar aquele rendimento de fonte. Ok. Ao passo que o Brasil tem competência para tributar tudo daquela pessoa. Tá? Quando a gente fala de crédito, quando um país dá crédito para o imposto pago em outro país, qual que é a regra? O país de residência da pessoa dá o crédito para o imposto pago no país de fonte. Vem comigo. Então, num caso normal, em que o brasileiro, o residente do Brasil, pagou lá o ganho de capital nos Estados Unidos, os Estados Unidos tributou fonte, ele vai trazer esse dinheiro como crédito contra o imposto
brasileiro. Certo. Bonito. Agora, nesse caso que eu acabei de explicar, o cara brasileiro faz um 1031 nos Estados Unidos. Não pagou, pendurou a conta para IRS. Vai pagar quando vender o outro. Sim. Ele não interessa a receita do Brasil, paga aqui. Na Receita do Brasil. Paga aqui no Brasil, residência. Aí amanhã, depois de 2 anos, ele me vende o segundo imóvel lá nos Estados Unidos. Certo. A Receita Americana vai tributar o ganho composto, né? Da primeira com a segunda. Porque Ok. lembra que o custo de aquisição dele, quando ele comprou o segundo imóvel, ficou o custo do primeiro. Tá. Quando ele vende o segundo, imagina que ele vai ter um ganho maior. Né? Ele Certo. está compondo o ganho do primeiro com o do segundo, vai pagar esse imposto a mais nos Estados Unidos. Aquele Mas vai imposto... pagar, não vai pagar. O 1031 Não, imagina que ele vende o segundo depois. Ele vende sem 1031. vende sem, tá. Então, pendurou a conta. Do primeiro, E vai aí lá vender no o segundo. segundo, aí ele desistiu, não vou reinvestir mais. Não vou reinvestir, quero meu dinheiro, quero repatriar, etc. Tá, beleza. Mas ele não precisa nem repatriar, só vai vender e pôr o Certo. dinheiro na conta bancária americana dele lá. A Receita Americana vai tributar Isso. tudo, certo? Certo. E aquele ganho, primeiro, que ele já tinha pago no Brasil, ele não vai ter crédito contra o imposto americano. Por quê? Quem dá crédito é o país de residência contra o país de fonte. Ok. Ele gastou esse dinheiro no Brasil, que ele não tinha gasto nos Estados Unidos no início, mas gastou depois aquele dinheiro nos Estados Unidos Certo. e não compensa com o que ele gastou no Brasil. Aí é uma relação que não tem. Vocês vejam como pode ser complexo uma situação de planejamento. Né? Você Sim. tem uma situação, a 1031 lindo e maravilhoso, e é mesmo. Só que a gente está pendurando a conta daquele imposto. Mas está pendurando a conta do imposto aqui nos Estados Nos Unidos. Estados Unidos. Mas No lá no Brasil, Brasil, não. Aí eu linko com aquela tua pergunta que você já linkou lá no início. E se ele tivesse dado saída fiscal, não tinha pago aquele primeiro imposto no Brasil. Mas ele não pode dar saída fiscal se ele não saiu do Brasil. Sim, claro. Então, sempre tem que planejar com todas as variáveis. Planejamento é algo que a gente olha tudo. Para saber, não é receita de bolo. É olhar a situação da pessoa e entender o que ela quer fazer para a gente poder orientar. Você vai para cá e por aqui. Você vai para cá, olha aqui, tem esse aqui. Olha como pode ser complexo. Deixa eu só complementar o raciocínio para a gente fechar, certo? Então, a pessoa pagou, né? Tem o 1031 pendurou, porque eu vejo muito isso, as pessoas vendendo. Não, porque você vai 1031 e, por exemplo, para mim agora, 2 pessoas quererem compor renda para comprar um negócio, digo, não, cada um compra um, porque se amanhã você quiser comprar parte do outro, você vai ter o FIRPTA, Certo, a menos que a gente faça a estrutura, né? a menos que faz a estrutura, verdade, a estrutura bonitinha, lindo, olha, tá vendo, lindo. Se fizer a estrutura lá atrás, não tem. FIRPTA. Isso aí. Quiser economizar, fazendo as coisas de forma amadora, né? There is no such a thing as a free lunch, né? Não tem, como é que ele pode traduzir Não isso? tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, né? Então, mas voltando, ok, perfeito, tiramos essa dor para quem fizer o negócio direito. Mas o que eu vejo também, vai fazendo vai comprando, vai revendendo, a história do flip, né? Vai comprando, vai vendendo, não vai declarando, vai jogando que isso nunca lá no Brasil vai ser Se eu comunicado. faço o flip de imóvel, aí eu tô falando de um negócio. Interrompi você, desculpa. Tô falando, se eu faço o flip de imóvel, eu tô falando de um negócio. Aí eu já tô falando de uma renda recorrente que eu tenho nos Estados Unidos. Aí eu já saio de uma situação de física, eu já penso em montar uma estrutura mais complexa, que envolvem outras variáveis. Porque quando eu tenho um flip de imóvel, ou tenho um flip pontual não, né? Mas quando eu tenho assim, uma empresa que vem aqui, quer comprar terreno, ou construir, ou mandar construir, ou então comprar para revender,
com frequência, a gente, em primeiro lugar, tem que tomar um cuidado de não cair, por exemplo, 1031 não serve para quem compra e revende imóvel com frequência. Porque esse imóvel não vai se caracterizar como um imóvel de investimento. Ele já virou estoque dessa pessoa. E Essa aí? pessoa é vista como um dealer, e esse dealer está fora do 1031. Hum, Então eu tenho que pensar numa outra estrutura que não tem muito a ver com o que a gente falou até agora. tá. Mas só voltando então, que Vivi, tem muito assunto, Tem tá aí, muito ó. assunto. Nós estamos aqui conversando no cronômetro há 1 hora já. Uhum. E falta assunto. E olha que eu, tipo assim, o que que a gente vai conversar aqui? Mas a gente vai conversando Vai saindo e coisa. vai saindo coisa. Como você falou, os Estados Unidos não é uma cobra, né, de várias cabeças, Não, nosso bicho de bicho de 7 sete cabeças. cabeças, né? Eu falo, tem uma cabeça, chamada imposto de renda, né? E ela é complexa. Ela é muito complexa. Então, existe uma complexidade, não é para assustar, mas é para você se preparar. Como? Planejando. Planeje que você não vai ter surpresa. Simples assim, tá? Não dá para fazer as coisas a brasileira, né? Vou fazendo, depois eu vou vendo. Não é assim, né? A gente deu os exemplos de quem vai se mudar, primeiro se muda, depois fica com aqueles imóveis na jurídica, ou então compra tudo na física e não se muda. A gente tem um monte de problema. Eles são simples. Quando a gente começa a entrar em, eu quero fazer flip de imóvel. Eu comprei um para investimento, mas agora eu tô chamando uns amigos, tô fazendo um pool, tô juntando não sei o quê, tô comprando um monte de coisa, tô vendo terreno, tô falando com o incorporador. Cara, você não tem mais um imóvel para investimento, você tem outra coisa, né? Voltando, só te interrompendo, você está falando aí, voltando à solução que eu falei de comprar. Se a pessoa não fez o homework correto desde o primeiro momento, ela tem como arrumar depois? Tem. Por exemplo, Sempre tem. Bom, não, nem sempre vai ficar igual, mas dá para ficar quase igual. vamos supor, ela comprou na LLC, tem como transformar a LLC em corp? Tem. Vamos lá. Quer que eu fale disso? Vou falar com o maior prazer. Ok. Primeira coisa, eu comprei na física. Como é que eu passo para a LLC? Eu contribuo para uma LLC. Legal. Essa contribuição, o que que ela é? Transferência do imóvel, FIRPTA. Se eu tenho uma LLC e eu quero convertê-la numa corporation, essa conversão da LLC em corporation pode ser feita? Pode. Societariamente? Pode. Ela pode ser feita fiscalmente, só com check the box? Também pode. Como é que a IRS vê isso? Ela vê que você está pegando aquele imóvel, se é uma LLC só sua, ela é desconsiderada para fins fiscais inicialmente. Você vai pegar, eu estou compactando muita informação aqui, hein? Você vai pegar essa LLC e converter numa corp. Significa que você pega um imóvel, a LLC te distribui o imóvel, e você contribui esse imóvel para uma corp. O que você está fazendo? Transferindo o imóvel para a corp, FIRPTA. Então, como é que você evita o FIRPTA nessa conferência do imóvel, seja para uma LLC, seja para uma corp, na conversão da LLC para corp? Você precisa fazer um bichinho chamado Notice of Non-Recognition, que é um procedimento que envolve uma notificação de não reconhecimento de você para sua corporation e um reenvio dessa notificação para a IRS, tudo dentro de um prazo de 20 dias da data que você faz essa conversão de LLC para Corp. Tá. Tá? Ok. Legal. E depois como é que eu faço para pegar esse negócio e colocar dentro de essa Corp e colocar dentro de uma offshore, que eu não tinha feito na época? Tem que criar a offshore e aí fazer a capitalização dessa offshore dentro dessa Corp, dentro da offshore, e aí eu preciso fazer uma segunda Notice of Non-Recognition. Essas Notice of Non-Recognition são super específicas, tem que ter uma fundamentação muito particular, caso a caso, e a Notice que você faz para a criação da Corp ou a conversão de LLC em Corp é uma, e a Notice que você faz para pegar o que você tem nos Estados Unidos e colocar dentro de uma offshore é outra. Então, dá para arrumar? Dá. Tem um caminho absolutamente específico para fazer isso. Quando a gente faz isso em conjunto com o contador, em conjunto com o cliente e em conjunto com o time da offshore. Tá? Para a gente bater as informações e os prazos. Então tem. Beleza, fiquei mais aliviada. Tem. Mas tem esses cuidados. Tem esses cuidados. Então, voltando o raciocínio, desculpa te interromper, aqui é muita informação.
A gente estava falando então o cliente fez o 1031, brasileiro estrangeiro, Falamos de 1031, falamos da correção, se eu compro um imóvel de fora da estrutura, consigo botar na estrutura, consegue, acabamos de falar como. mas voltando daquela história, ele pendurou a conta no 1031. Pendurou a conta no 1031. Se um dia ele vendesse, se transformar esse imóvel em dinheiro, vendesse esse imóvel, ele geralmente vai ser tributado sobre esse ganho. Que vai ser aquele 21 que a gente falou lá no começo. Se for o homework feito bonitinho, né? Uhum. Lembrando que no 1031, eu preciso ser a mesma pessoa, vendendo o bem e adquirindo o novo bem dentro do prazo. Eu não posso ser eu vendo na física e depois compro na minha PJ. Não, isso é perfeito. Tá. Mas a minha pergunta do 1031, pendurou lá, vendeu, bonitinho, o lucro ficou sobre se fez o trabalho direito, 21% somente, né? Como é que é? Você falou derruba a corp, ou derruba, dissolve, né? Enfim, meu linguajar sempre é lindo, Mas maravilhoso. tá bom, tá bonito. Mas eu não entendi quando ficou pendurado o 1031 aqui. Lá no Brasil, Ele já pagou imposto de renda na primeira transação, porque 1031 não valeu lá, valeu só aqui. então ele tem que comunicar lá. Sim, porque no Brasil, a pessoa é residente do Brasil, ela tem que comunicar tudo o que acontece no planeta para a Receita Federal. Mas esse, assim, é muito. Eu vejo assim, talvez 5% das pessoas que faz o Porque 1031. muitos brasileiros têm um pensamento equivocado, que eu chamo de princípio da territorialidade, que não existe. Isso não existe, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. A pessoa pensa o seguinte: se eu tô no Brasil, eu reporto o que tem no Brasil. Se eu tô nos Estados Unidos, eu reporto o que tem nos Estados Unidos. Não tá certo isso. Tanto o Brasil como os Estados Unidos, quando você é residente do Brasil ou dos Estados Unidos, você reporta a renda mundial. Mundial. Eu vendi uma casa nos Estados Unidos, eu sou residente do Brasil, eu reporto no Brasil, sim, senhorita. E daí qual é. Quando faz um negócio bonitinho, que a gente falou lá, é 21. Mas dentro do 1031. Vai pagar o ganho de capital no Brasil. E quanto é que é? Geralmente 15, que é a alíquota mínima, que vai até. É um valor muito alto, que é 30 milhões, tá? Depois é 22, enfim, vai subindo, 17,5, 20, 22,5. Ok. Então tudo. Reais, 30 milhões de reais. Então tudo tem que ser feito de uma maneira muito planejada, escutar gente qualificada, Ah, sem dúvida. para não ter surpresa, gente. Porque a gente falou aqui de coisas que assustam, mas também que pode trazer. Nossa, eu fiquei super feliz com esse podcast hoje, que tratou de uma dor que muito investidor fala: eu não vou investir, porque no momento de repatriar esse dinheiro eu vou ter que pagar o lucro do imposto, e na verdade a gente viu que não é. E tem muita coisa aí bacana que a gente viu hoje, que tem que como jogar. Não é o bicho que eu falei de 7 cabeças. Mas tem que botar um bom cabresto nele, planejando direito. Exato. É o que eu falo aqui dos 50 tons de cinza, né? Então, mas é isso. Meu amigo, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, prazer estar aqui. É sempre a troca. Eu queria falar como é que é? Eu queria falar bonito, inenarrável. Inenarrável? Inenarrável, não é isso? Inenarrável, é. Excelente. Ai, meu Deus, eu tenho que falar alguma coisa bonita, né? Alguma palavra bonita. Para desmistificar, né? E eu tenho feito muito esse trabalho de desmistificar e dar também educação para os realtors também, que a gente não pode recriminar eles, porque a gente quer que eles tenham o quê? O teu curso, o meu curso, o curso da Tyron. Eles, infelizmente, por mais que eles queiram ajudar você, mas olha aqui, trabalho isso aqui desde 2017, sempre vem, mas só você, um cara que tem esse know-how, essa avaliação de advogado aqui e no Brasil, para você conseguir um advogado americano, ele não vai saber.
Ele vai te contar lá dos Estados Unidos só, né? Ele vai contar dos Estados Unidos só. E o advogado brasileiro, ele vai contar só da perspectiva dele lá e o que ele pouco sabe daqui, né. Correto. Então, mais uma vez, por isso que eu quis falar esse nome tão bonito, porque realmente é informação muito rica. Obrigado. Queria agradecer por você vir lá de Miami até aqui, né, que é uma horinha, né, com trânsito, prazer, que é isso, né. prazer. Só assim para ele ver que é praia, porque ele não vem assim, por aqui por cima não, ele gosta de ficar, ele é paulistano, gosta de Fica na ficar cidade na ali, na cidade, cidade. aqui a gente tá um pouco mais como se fosse Alphaville lá de São Paulo, né. Mas obrigada novamente. Imagina, um prazer. Se você quiser deixar algum recado para complementar, fica à vontade. Tá dado o recado, né? Sim. Planeje sempre. Isso. Obrigada, gente. E quem sabe aí, que ele falou aí que vai ter para saída fiscal, vamos ver aí se tem para saída Com muito fiscal. prazer. Falaremos sim, falaremos oportunamente. Eu trago aí mais um caminhão de informação técnica, né, que eu tento digerir e você completa a digestão sempre falando as suas frases finais, são muito boas. Obrigada. Gente, obrigada e até a próxima.